Salve galera, que bom que você está aqui no nosso estudo bíblico, nosso tão sonhado estudo bíblico. Saiu do papel essa ideia, glória a Deus, não é verdade, Ricardinho? Fala galera, mano, vai ser top, Davi. A gente planejou, mano, e agora vai. Agora vai, cara, nós vamos conversar um pouco. O tema do nosso estudo bíblico é o seguinte, mano, se liga esse tema, olha que legal. Você já tá vendo aí na descrição do vídeo, obviamente, mas é rumores de outros mundos. Olha que legal, rumores de outros mundos, mano. Qual que é a fita? Será que existe outros mundos a não ser o mundo que a gente vive, que é esse mundo da igreja, Davi? Olha só, mano, será que a gente vai falar sobre universos paralelos? Sobre a teoria das cordas? Não, nós não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre Bíblia. Mas olha que legal, cara. Se você não me conhece, meu nome é Davi Jardim, eu tenho 28 anos, sou um dos pastores aqui da Primeira Igreja Batista de Marília. Eu sou bacharel em teologia pela Faculdade Unifil, Universidade de Filadélfia de Londrina, e pós-graduado em Teologia Sistemática pela Faculdade Batista do Paraná. Se apresenta aí, Ricardinho. Eu sou o Ricardinho, sou coordenador teológico da unidade credenciada da FABAPAR, aqui na PIB de Marília. Sou formado bacharel em teologia pela Unifil, sou pós-graduado em ciência da religião pela FTSA, sou pós-graduado também pelo André Jumper Mackenzie em teologia bíblica e pós-graduado em teologia sistemática, assim como você, Davi. Da hora, mano. E você fez Unifil também, então? Fiz Unifil em 2006, mano. Que bênção, mano. Da hora, não sabia se tinha feito Unifil, não, mano. Fiz Unifil, também fiz sistemática, igual você, a gente tem a mesma pós-graduação. Legal, mano. Essa pós-graduação de teologia sistemática eu gostei demais. Mas vamos direto ao ponto aqui. É o seguinte, qual que é essa fita, Ricardinho? Olha, galera, nós vamos aprender um pouquinho sobre cosmovisão cristã. Então nós vamos tentar responder algumas perguntas aqui. De repente você já ouviu falar o que é cosmovisão, mas não entendeu ainda o conceito. Então o que a gente vai explicar um pouquinho hoje é isso. O que é cosmovisão cristã e sobre os rumores de outro mundo. Se existem mundos aí paralelos que conflitam com o mundo cristão. Davi, fala uma coisa pra mim, mano. O que você entende por cosmovisão? Bom, vamos lá. A etimologia da palavra, provavelmente você já está meio ligado ou você já tentou compreender de alguma forma. Cosmo, vem de cosmos, do grego, que é mundo. E visão, obviamente, eu não preciso explicar. Então, cosmovisão é a visão de mundo. É a maneira como a pessoa enxerga o mundo. É o estudo sobre como o ser humano enxerga o mundo. E é interessante porque todo mundo faz cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão, mesmo que você nunca tenha estudado sobre. Então isso é muito interessante e isso tem sim impacto real na sua vida e eu vou provar isso para você não só hoje, mas também nos próximos estudos. Então cosmovisão basicamente é a forma como você enxerga o mundo. Imagina uma lente, imagina um filtro de Instagram, que seja, sacou? Algo que você coloca na frente da realidade e que faz com que você enxergue a realidade. Isso é cosmovisão, mano. Então todo mundo tem uma cosmovisão, Todo independente de onde viva, da sua crença religiosa, da igreja que frequenta, todo mundo enxerga o mundo de alguma forma ou todo mundo enxerga igual? Todo mundo enxerga o mundo de alguma forma e é por isso que nós vamos falar sobre os rumores de outros mundos, rumor de um mundo paralelo ao nosso. Por quê? Porque exatamente o que você falou, se a pessoa nasceu na Índia, se a pessoa nasceu na China, se a pessoa nasceu em um país subsaariano, ela vai ter uma cosmovisão, ou seja, ela vai enxergar o mundo de uma forma completamente diferente do que eu enxergo. Eu vi uma definição, Davi, de cosmovisão do Heber Campos Jr., que ele diz o seguinte: cosmovisão é igual os nossos olhos. Quando você, igual a tua visão, quando você acorda de manhã, você não fala, opa, enxerguei. Você já sabe que você enxergou, aquilo está intrínseco dentro de você. Então ele fala que cosmovisão é moldado por aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia, no meio que a gente vive. Você acha que a nossa cosmovisão é moldada pelo meio que a gente vive ou não? Com certeza, com certeza. Não só consciente ou inconscientemente, mas ela é fruto do meio que a gente vive, fruto da família que você tem, fruto do lugar onde você habita, fruto dos filmes que você assistiu, fruto das comidas que você gosta. Tudo isso formou a sua visão de mundo, a maneira como você enxerga o mundo. A questão é, essa é a pergunta de R$1 milhão, Ricardinho. A maneira como você tem enxergado o mundo, os problemas da sociedade, as questões da vida, está alinhado com a palavra de Deus e com a forma como o Senhor Deus quer que você enxergue o mundo? Opa, essa é a questão então que a gente tem que responder.
Se cada um tem uma cosmovisão e um modo de enxergar a vida, será que todos esses modos estão de acordo com a palavra de Deus ou não? É isso aí, mano. Essa é a pergunta, cara. E aí entra algo, cara, que me chama atenção no tema que você escolheu. Rumores de outro mundo. Existe um mundo que a Bíblia fala. O mundo que a Bíblia fala que Deus nos criou com um propósito. Mas quais são os outros mundos que podem competir com esse? Boa, boa, boa. Excelente, Rica. Por quê? Olha só que interessante. Quando a Bíblia fala sobre mundo, a Bíblia pode estar falando, por exemplo, sobre o mundo planeta, né? Então, o planeta onde a gente habita. Só que quando a Bíblia fala sobre mundo, ela pode estar falando também sobre tudo aquilo que é exterior ao cristianismo. Sobre tudo aquilo que é exterior, que é além daquilo que vem de Jesus, daquilo que é a revelação de Deus para o seu povo, do povo que anda debaixo da palavra. Então, por exemplo, não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está dizendo ali em Romanos 12? Quando ele fala não vos conformeis com este mundo, ele está falando, não tome a forma das coisas que não vêm da palavra de Deus. Não se molde, não fique parecido, não se torne, não enxergue o mundo, não tenha a sua cosmovisão adaptada à maneira que o mundo quer que você tenha, a forma como o mundo quer que você enxergue as coisas. Quer dizer então que a gente poderia traduzir essa ideia de mundo com aquilo que a gente vive no nosso século? Com certeza, totalmente. Então, quer dizer então que os mundos que podem competir com o mundo cristão, ele é recorrente do século que a gente vive. Não só do século que a gente vive, mas fruto de uma caminhada histórica e de tudo aquilo que já aconteceu, que nos trouxe até aqui. Porque o que a gente está vivendo aqui hoje é consequência de algo que foi plantado lá atrás, né? Top, top. Você colocou uma coisa legal aí, mano. E eu quero que você explica. Não, beleza. Nós vamos trocar essa ideia agora. Bom. Quer dizer então que uma cosmovisão de mundo das pessoas pode ser moldada através da história, através do século presente e de algo vindouro? Com certeza, absoluta. E de algo vindouro principalmente, sabe por quê? Porque a maneira como você enxerga o futuro e como você espera o futuro molda a forma como você vive hoje. Então quer dizer que a forma que eu enxergo o meu futuro molda o meu hoje. Por exemplo, vamos pensar na escatologia. O que é escatologia? É a doutrina, é o estudo bíblico das coisas futuras. É o estudo bíblico ali do livro do Apocalipse, da profecia de Jesus em Mateus 24, da profecia de Daniel. Isso é escatologia. Você pega tudo aquilo que a Bíblia diz sobre as coisas futuras e monta uma teologia, certo? Legal. Beleza, o Ricardinho manja mais escatologia do que eu. Ok, existem várias linhas escatológicas. A maneira como a pessoa vivencia e experimenta e estuda e compreende a escatologia, o estudo das coisas futuras. Inclusive, quero deixar aqui a indicação da série do Pastor Domingos, Apocalipse, o Tempo do Fim Chegou, que está lá no YouTube da igreja, você pode assistir no YouTube da PIB Marília. Maravilhoso para você entender mais sobre escatologia, mas olha só, a maneira como você enxerga a escatologia vai impactar diretamente na forma como você vive hoje. Então, por exemplo, alguém que não espera nada do futuro vive uma vida sem sentido hoje. Opa, você tocou num ponto interessante. Existe uma cosmovisão de mundo chamado niilismo, onde fala que tudo é para o agora e que nada tem sentido. Certo. Então, a cosmovisão cristã é contrária a isso. Totalmente. Opa, Totalmente. top. Se o niilismo diz que nada tem sentido e que a vida só é aqui e agora, o cristianismo mostra que existe uma vida futura. Sim. Então, como eu vivo aqui vai impactar a minha eternidade ou o meu futuro? Exatamente, e isso é muito louco, porque o niilista ele não tem visão escatológica, porque ele acha que quando morreu, acabou, a gente vai virar poeira, vai virar pó e a nossa existência chegou ao fim. Agora, o cristão não, você sabe que a sua existência é eterna. E você sabe que quando a nossa vida aqui nessa terra se encerra, nós vamos viver eternamente com o Pai. Então, a sua escatologia, ou seja, a forma como você enxerga o futuro e as coisas futuras, moldam a forma como você vive hoje. Então, a sua cosmovisão cristã está diretamente ligada a isso. Você olha para a vinda de Jesus Cristo. Você olha para o Cristo que veio uma vez, mas que vai vir uma segunda vez e que vai buscar a sua igreja. E aí você vive de acordo para estar preparado e para estar pronto para essa segunda vinda. Isso é maravilhoso, mano. Isso é lindo demais, cara. Maravilha, top, top. Então, só recapitulando, a gente já falou então de duas cosmovisões aqui.
Sim. A gente falou da cosmovisão cristã. Mas bem por cima, a gente bem vai por aprofundar essa cima. parada aí. Então, esse é o nosso foco. Sim, A gente falou do niilismo. sim. Agora, existe também, cara, outra cosmovisão que tem dado muito o que falar. É o pós-modernismo. Certo. Alguns sociólogos vão dizer que a gente ainda está na modernidade, outros vão dizer que a gente está na pós-modernidade, outros vão Certo. dizer que a gente está na modernidade líquida ou modernidade plástica. Certo. Uma das características da pós-modernidade ou da modernidade plástica é o relativismo. Como você vê isso? Bom, vamos lá. Primeiro a gente precisa fazer o seguinte, então. A gente tem que entender que tudo isso começa lá atrás, quando houve um rompimento do teísmo cristão, que é o quê? Quando as pessoas enxergavam a vida, quando a cosmovisão das pessoas, quando as pessoas enxergavam o mundo mediante a existência de Deus. Em determinado momento da história, há um rompimento, onde as pessoas agora, elas não têm mais interesse de enxergar o mundo a partir da existência de Deus, mas agora elas querem ignorar a existência de Deus e enxergar o mundo através de outras formas. Enxergar o mundo a partir de si mesmo, enxergar o mundo de uma maneira talvez antropocêntrica, ou seja, com o ser humano, o homem no centro. Enxergar o mundo como fruto do acaso e por aí vai. E aí, com esse rompimento, muitas coisas foram acontecendo até que a gente chega onde nós estamos hoje. Onde, quando você abre mão de enxergar o mundo a partir da existência de Deus, a consequência é que você, querendo ou não, e aí a galera pode até tentar argumentar contra isso, mas isso é um fato, você tem uma decadência moral muito grande. Porque Deus é perfeito, Deus é bom e Deus é santo. Então, se eu sei qual é o padrão do perfeito, eu sei o que é imperfeito. Se eu sei o que é padrão do correto, eu sei o que é incorreto. Se eu sei quem é santo, eu sei o que é pecado. A partir do momento que eu vivo uma vida como se Deus não existisse, é como se tudo fosse permitido e como se nada fosse pecado. E aí, se tudo é permitido e nada é pecado, então não existe uma verdade absoluta, não existe nada que vai reger a minha vida, logo tudo é relativo. O que é verdade para você não é verdade para mim. Porém, biblicamente falando, isso é uma mentira. Ok, legal. O Dr. Francis Schaeffer, no seu livro Morte da Razão, fala a mesma coisa que você, mas ele usa duas metáforas. Ele fala que o andar de baixo invade o andar de cima. Ou seja, aquilo que é humano invade o andar celestial e Deus é esquecido. E uma das características que ele fala desse esquecimento de Deus é a morte da razão de que Deus existe, de que existe um ser supremo e que não existe mais uma verdade absoluta. Como você olha essa situação de não existir mais, no tempo que a gente vive, uma verdade absoluta? Isso desemboca no quê? Quais são as consequências disso? Cara, isso vira caos. Isso vira caos social. Porque quando você para e você nega completamente a existência da verdade, então agora as pessoas elas vão viver cada uma da forma como elas acham verdadeiro, e agora não existe mais um padrão, não existe mais uma maneira de confronto. Então, a partir de agora, eu sou qualquer coisa que eu imaginar que eu posso ser, eu faço qualquer coisa que eu quiser fazer, e eu posso qualquer coisa que eu puder fazer, porque nada vai me impedir, a verdade não existe, então eu vivo sem sentido até que eu possa finalizar minha existência aqui na Terra. Então isso gera caos social, isso gera problemas no convívio entre as pessoas, isso gera esse sentimento de ausência de sentido, de ansiedade, de depressão coletiva que a gente está vivendo. Porque assim, ó, a humanidade, Ricardinho, sempre fez perguntas filosóficas do tipo: de onde eu vim? Para onde eu vou? Para onde eu vou? Quem sou eu? Por que estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito? Certo? Certo. A humanidade sempre fez essas perguntas. Quando você tira Deus dessas perguntas, essas perguntas ficam sem resposta. Quando você tira Deus da equação, o que sobra é o quê? Sobra caos. Sobra caos. Agora, quando você coloca Deus nessa equação, nessas perguntas, essas perguntas elas encontram resposta. Então você pergunta: de onde eu vim? Você foi criado por Deus. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sim. Existe um propósito para você. Totalmente. Você não é fruto do acaso. E partindo dessa premissa que você colocou, a gente vê também que existe outra cosmovisão que tenta ganhar terreno,
que é o naturalismo, Sim. que diz que a gente vive por viver, que a gente é fruto do acaso, que houve o naturalismo, ele parte da premissa de Charles Darwin, da teoria da evolução. Isso. E a gente vê que todas essas teorias, que todas essas cosmovisões que a gente viu até agora, ela não responde à pergunta, por que estou aqui? Qual é o meu propósito? Como você encara isso? Não, é exatamente, é aquilo que a gente estava falando, porque mesmo, porque quando as pessoas abriram mão de crer em Deus, algumas pensaram então que Deus criou o mundo e deixou o mundo acontecendo, né? E tem gente que acredita nisso até hoje. Então a pessoa acredita, por exemplo, num relógio. É o deísmo É cristão. isso é o deísmo. Não é um deísmo, não é nem cristão, é só um deísmo, que é Só o um quê? deísmo. É um relógio. Então, é como se Deus tivesse feito o planeta, o universo, como se fosse um relógio, agora esse relógio está funcionando, ele está acontecendo, mas Deus não interfere mais na história. Ele deu corda e foi passear. Deu Saiu corda, fora da equação. deu corda e foi continuar sendo Deus e aí deixou a criação acontecendo. É do deísmo que surge o naturalismo. Ok. Então quer dizer o seguinte, que o naturalismo e o deísmo, eles acreditam em Deus ou não? Ou só o deísmo? Não. O deísmo acredita que Deus existe, mas não necessariamente o Deus cristão. E ele acredita o quê? Que Deus criou o universo num sistema fechado e que depois que ele criou o universo, deixou o universo acontecendo. Por causa que as pessoas olham para o universo, tem a cosmovisão de achar que o universo é como uma máquina, como um relógio, que está acontecendo e que Deus não interfere na história. Por causa disso, Opa. aí surge então o quê? O naturalismo, que vai dizer que nós somos fruto do acaso e não fruto de Deus. E que, na verdade, esse relógio aqui é só fruto de um monte de combinação química e física, de uma explosão que aconteceu há muito tempo atrás e que agora a gente só está acontecendo porque nós somos fruto da evolução e fruto de milhões e milhões de anos de evolução e da teoria darwinista e de outras coisas que aconteceram. Porém, isso também é problemático, porque, de novo, não responde a perguntas essenciais como por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual é o meu propósito, de onde eu vim. Essas perguntas elas só têm resposta em Deus. E mais especificamente, quando Deus envia o Senhor Jesus, que a gente tem a revelação máxima de Deus ali no Filho. Essas cosmovisões, elas mostram, quando mostram, um Deus impessoal, que não quer se relacionar com a humanidade. E isso é contrário ao que as Sagradas Escrituras dizem. Totalmente. Gênesis 1:26 diz, Deus diz, né? Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Façamos está no plural. Dá a conotação de que Deus cria o homem para se relacionar com ele. Sim. Diferente do que o deísmo diz. O deísmo diz que Deus é um relojoeiro que deu corda e foi passear, foi fazer outras coisas. Não se importa com o mundo, não cuida dele, não rege ele. Sim. O cristianismo responde à pergunta de que Deus é pessoal, de que Deus se importa conosco. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós temos o porquê viver e o porquê de existir. Certo. Então, muitas vezes a gente vê que as cosmovisões da atualidade, elas não resolvem a ânsia do coração do homem por pertencimento, por pertencer a algo, a ânsia do coração do homem de amar, de ser amado. Agora, a pergunta que eu te faço, desculpa te cortar, mas de onde vem esse anseio? Opa! O autor do livro de Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Era isso que eu queria que você respondesse, meu brother. E essa resposta não foi combinada, eu prometo. Olha que pegada mostra. Se Deus colocou a eternidade no coração do homem, se Deus colocou a eternidade no teu coração, só um Deus eterno pode preencher isso. Exatamente. E como que ele preenche isso? Aí é que está o negócio, Davi. Eu acho que na ânsia da gente querer preencher os vazios do nosso coração, a gente fica dando ouvido a essas cosmovisões. A gente fica estudando Nietzsche, que fala Deus morreu, a morte de Deus. A gente fica atrás de Jean-Paul Sartre, que diz que o homem é fruto de uma paixão incontrolável. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Ah, cara, eu gosto demais disso, demais. Isso é maravilhoso. Você precisa entender isso. Olha só que legal. Você foi criado por Deus. Deus criou a humanidade. E esse anseio é exatamente o que você falou. Ele vem porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, lá em Gênesis capítulo 3 aconteceu algo.
Em Gênesis capítulo 3, a gente vê que Adão e Eva, eles pecaram. Aguenta bom aí. Então quer dizer que esse caos que existe no mundo, essa desordem, todo esse problema, todo esse mal, a Bíblia mostra de onde vem? Mostra, a gente tem a resposta perfeita que a gente encontra em Gênesis capítulo 3. Talvez se você já é velho de igreja, essa resposta já é óbvia para você. Talvez se você já é, por exemplo, do meu grupo de discipulado, a gente já falou sobre isso. Mas talvez é a primeira vez que você está ouvindo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo que está acontecendo de ruim que você está vendo no planeta Terra, tudo que você está vendo que corrompeu o cosmos é culpa, fruto do pecado. Lá em Gênesis capítulo 3. Mano. Então o que aconteceu em Gênesis capítulo 3? Você vai falar hoje ou você vai falar nos próximos capítulos? E aí, a gente fala agora ou não? Não. Espera um pouquinho. Vamos segura segurar? aí. Então, galera, segura aí que vem coisa boa aí. Eu queria saber o seguinte, nós falamos da cosmovisão então nihilista. Você vai ter que assistir a série inteira para acompanhar. Aproveite, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Davi, a gente falou, mano, do teísmo cristão, bem superficial. A gente falou do nihilismo, naturalismo. A gente falou um pouquinho sobre o pós-modernismo. O que seria, mano, a cosmovisão que a galera fala de nova era? O que é isso? Nova era. Cara, o Nova Era, também conhecido como New Age, virou até estilo musical, New Age, é fruto de tudo isso, é um milkshake de tudo isso, é uma mistura de tudo isso. É uma salada. É uma salada da pior que existe, que surge ali nos anos 60, 70, como uma resposta ao contexto político/social que o Ocidente estava vivendo, principalmente nos Estados Unidos. Então ali, cara, o New Age surge no meio do movimento hippie como uma tentativa de resgate à espiritualidade, porém é uma espiritualidade fajuta, é uma espiritualidade rasa. Surge o New Age, a nova era, surge junto com esse movimento lá do sexo, drogas e rock and roll, surge junto daquele momento ali quando a galera fez Woodstock, e a galera do sexo ao ar livre e tudo mais, do uso de drogas exacerbadas, onde o pessoal estava tentando transcender e se conectar a algo superior, se conectar a algo maior. Então, eles abandonam o ateísmo completo, aquele ateísmo radical, e eles estão buscando essa elevação, porém eles buscam ao mesmo tempo elevar a si mesmo. É aquela história do nirvana. Eles buscam entrar no estado de nirvana, elevar a sua mente, elevar o seu espírito. Eles buscam essa transcendência. E principalmente lá nos anos 60, anos 70, eles buscavam isso, por exemplo, através de drogas pesadas, através de misturar algumas questões de religiões indianas, de religiões orientais, trazendo tudo isso para o Ocidente, com um milkshake, uma salada muito louca, e no final das contas isso foi extremamente prejudicial. A gente falou sobre relativismo, o relativismo ganha muita força no movimento da nova era. Ah, tá. Então não existe também, nessa cosmovisão da nova era, uma verdade absoluta. Não. É tudo muito... Tudo é permitido, o que é verdade para você não é verdade para mim, mas a gente vai ser feliz e a gente vai viver assim, e a gente não precisa de nada. Existe um misticismo de Totalmente. várias religiões, então o cara para ser adepto da nova era, ele pode ser de qualquer religião. Totalmente, cara. Você vai ver a galera de bandas famosas da época, da época da chamada época de ouro do rock and roll, que essa galera fazia viagem para a Índia e para outros países, que eles se consultavam com alguns gurus religiosos. Em busca de uma espiritualidade transcendente, de Totalmente. Um encontro sobrenatural, alguma coisa assim. Isso, e sempre, por causa que eu falei do contexto político-social da época, sempre debaixo do argumento que eles estavam tentando fazer do mundo um lugar melhor, estamos buscando algo melhor, mas na verdade foi só prejudicial para a juventude e para tudo aquilo que a gente vive hoje. Porque na verdade, desculpa te cortar, mano, mas normalmente a galera sempre tenta argumentar essas cosmovisões erradas e contrárias às palavras de Deus, aquilo que a gente aprende nas escrituras, com um argumento bonitinho, com um argumento legal, como se fosse algo que parece bonito, mas na verdade é só
mais uma tentativa vã do ser humano voltar até Deus e responder aquele anseio eterno que ele tem Buscar dentro um dele. sentido para a vida. Exatamente. Mas o interessante é que até agora, essas cosmovisões que são contrárias ao cristianismo, elas não têm valores morais absolutos e definidos. Não. E elas tiram Deus da equação. Aí é que está o negócio. Eles querem ter uma experiência sobrenatural, mas buscando vários caminhos. A Bíblia soluciona esse anseio dizendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Galera, a gente está falando de cosmovisão aqui, mas não é para você se apaixonar por essas cosmovisões, não. É para você saber o que há de errado. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Então, interessante como esse versículo tem sido usado fora de contexto ultimamente. fora de contexto. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Então, quanto mais você conhece sobre Jesus, mais você é liberto do pecado, mais você é liberto das mentiras desse mundo, mais você é liberto de você mesmo. Agora, para conhecer sobre Jesus, você não vai buscar fontes exteriores, você vai buscar a fonte verdadeira, a palavra de Deus. A Bíblia, totalmente inspirada por Deus e útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir. Davi, a gente falou um pouquinho da nova era, mas também tem uma cosmovisão que tem ganhado terreno, cara, demais da conta, no meio da galera que é filósofo, ou da galera que gosta de estudar sobre filosofia, que é o existencialismo. O que você diz sobre o existencialismo? O existencialismo tem uma característica interessante. Ele diz que o universo é composto de matéria e tudo se resolve no aqui e no agora. Você consegue ver essa cosmovisão ganhando terreno no meio dos adolescentes que você convive? É interessante porque, assim, quem dá nome para essas coisas são os filósofos, são os autores de livros. A galera em si, as pessoas, elas só vão vivendo, só que elas não sabem que esse tipo de filosofia, esse tipo de pensamento está o tempo todo sendo jogado, sendo alimentado, sendo difundido por aí, nas artes, nos filmes, nas séries. Então, o existencialismo é mais uma dessas visões de mundo erradas. Então, você não vê ninguém levantando a bandeira do tipo, eu sou o existencialista, a não ser alguém que seja um filósofo, alguma coisa. Mas você vê isso sendo difundido nas artes, nas mídias e tudo mais. Mas basicamente é o seguinte, cara. É um misto, como a gente falou, né? Depois que houve esse rompimento com a visão de Deus, tudo começou a se misturar, mas é um misto de niilismo com hedonismo. O que é hedonismo? O bem-estar acima de qualquer coisa. Exatamente, buscar o prazer, buscar o sentir bem. É isso que a galera fala hoje. Ah, não importa o que você faça, o que importa é que você está se sentindo bem. Mano, até que ponto então? O que eu posso fazer? Qual é o limite que eu posso fazer para eu me sentir bem? E se o que eu quero fazer para me sentir bem fere a liberdade de outra pessoa? Então, ainda assim é válido? Mas nessa visão existencialista e pós-moderna, tudo é relativo. Totalmente. Não existe um padrão para que eu possa parar de fazer algo que vai te chatear. É relativo. Sim. Só que esse relativismo, ele é falso, no meu ver. Porque, por exemplo, se você trabalhar o mês inteiro e eu combinar com você um salário de R$2.000 e chegar no final do mês eu te pagar R$1.000 e você falar, pô, Ricardo, você combinou comigo que ia pagar R$2.000 e eu te falar, é relativo. Você vai gostar? Não, nem um pouco. Tem que haver uma verdade. Ah, então, você é casado com a Jamila, não é? Sim. Se um cara chegar lá, dar em cima dela e você achar ruim e o cara falar relativo, você vai gostar? Não existe relativismo. Então, Ricardinho, o relativismo, esse relativismo cultural que a gente vive é isso, é a ausência de verdade. Só que, de novo, sem querer ser repetitivo, se você não tem uma verdade que guia a sua vida, se não existem princípios, então a vida não faz sentido e isso é prejudicial para você, para os seus sentimentos, para o seu psicológico e para as pessoas ao redor. Se tudo é relativo, parece que a gente vive num labirinto, onde não tem saída, porque se não tem um padrão, para onde a gente vai? Sim. Só que esse relativismo, ele também traz algo muito nocivo, muito perigoso, que é o pluralismo. A ideia de que existem vários deuses, de que existem várias religiões e que todas elas podem, de alguma forma, suprir a necessidade do anseio do coração das pessoas. Eu acho que isso é uma mentira.
Por quê? Porque as pessoas elas procuram preencher o vazio do seu coração através de várias religiões orientais, através da nova era, através do sexo, da droga, mas se tudo é relativo, e se não tem uma verdade absoluta, as pessoas andam em círculos. Elas não saem do lugar, elas ficam perdidas dentro de si mesmas. Para isso é que o Senhor Jesus se revelou. Maravilhoso. É top isso. Top, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, sabe? E é muito legal porque estudando, além de tudo isso, é óbvio que tem coisa... Deus não cabe na nossa mente. Deus não cabe na nossa compreensão. Se a gente pudesse saber tudo sobre Deus, então Deus não seria Deus. Sim, se a gente conseguisse estudar tudo sobre Deus, ele seria um escritor comum. Mas uma coisa é um fato, Ricardinho. A fé cristã, sem sombra de dúvida, e outras pessoas muito mais inteligentes que nós e muito mais capazes já provaram isso com vários e vários argumentos, você pode olhar. A fé cristã é a fé mais coesa do mundo. Irracional. É a fé que mais faz sentido. É a fé com uma... a Bíblia é o livro histórico mais confiável. A gente pode falar sobre isso aqui nos próximos episódios. A Bíblia é o livro mais confiável para você, meu jovem, minha filha que está assistindo esse negócio aí. Olha, se tem uma parada que você pode confiar na sua vida, isso é a sua Bíblia. Deus é infinito, é poderoso, é confiável, mas o que Deus revelou de si mesmo está nas Sagradas Escrituras, isso é maravilhoso. O que Deus queria que a gente conhecesse a respeito dele está na Bíblia. E lá no Evangelho de João, Jesus diz o seguinte: quem vê a mim, vê o Pai. Você quer conhecer a Deus? Leia a Bíblia. Você quer conhecer a Deus? Veja Jesus nos Evangelhos. A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus. E isso é muito lindo. As pessoas procuram vários caminhos, mas o caminho que Deus nos revelou é Jesus. Isso é maravilhoso. Eu gosto do primeiro capítulo de Hebreus, caminhando para a gente concluir esse primeiro episódio, que fala que Jesus é o resplendor da glória de Deus. Então, se você quer conhecer mais sobre Deus e esse anseio por transcendência, esse anseio pelo eterno, só existe um caminho: conhecer Jesus, conhecer a Deus. Eu te garanto que quanto mais você conhece Deus, quanto mais você conhece Jesus, mais você o ama, mais você se apaixona pela palavra de Deus, mais você se apaixona por estudar as Sagradas Escrituras e mais você se torna parecido com Jesus Cristo. Olha, Davi, eu quero encerrar a minha parte citando uma frase do livro Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, que diz assim: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. Não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Simplesmente Deus decidiu me amar em Jesus Cristo. Então em Jesus você é amado, você é perdoado, você é restaurado e você é salvo. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Existem rumores de outro mundo, mas o mundo que a gente quer que você vive é o mundo de Jesus, é o mundo da Bíblia, é o mundo da palavra de Deus. É isso aí. E no próximo episódio a gente vai entrar agora na cosmovisão cristã, como você deve enxergar o mundo, quais são os pilares da cosmovisão cristã. Eu vou dar um spoiler dos pilares aqui ou não? Não, dá um spoiler, dá um spoiler. Criação, queda, redenção e glorificação. Esses são os pilares da cosmovisão cristã. Nós vamos falar sobre cada um desses pilares e depois vamos falar como, colocando essas lentes, a lente da cosmovisão cristã, criação, queda, redenção, glorificação, você deve enxergar a sociedade. Vai ser muito legal. Eu tenho certeza que você vai gostar demais. Esse episódio foi introdutório, mas tem muita coisa legal para a gente falar. A gente poderia ficar aqui mais 1h30 gravando, mas o intuito é ser objetivo, expresso, porém com conteúdo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, manda mensagem pra gente, a gente vai responder o máximo de dúvidas que a gente puder e interagir com o chat sempre que puder. Tamo junto, que Deus te abençoe e até semana que vem no próximo episódio. Valeu. Um abraço, galera. Deus abençoe. Tamo junto.